Meu sonho, num determinado momento, era ter um Fusca. Num determinado momento, eu tinha um vizinho, que ele tinha um Fusca branco, rebaixado, e ele passava o sábado inteiro com o som ligado e lavando o carro, entendeu? E eu ficava da minha janela olhando aquele Fusca e falava, cara, um dia eu vou ter um Fusca. Então, por exemplo, pra mim, naquele momento, ser rico era ter um Fusca. Aí, num determinado momento, quando eu quis me casar, para mim ser rico era ser independente financeiro, ter independência financeira. E para mim o que era ter independência financeira? Não era não precisar trabalhar, era eu conseguir trabalhar e pagar minhas contas, sem depender do meu pai. Certo. Isso era uma outra fase. Agora, o momento que eu pensei assim, um momento que eu tive, acho que uma boa ascensão foi quando, aos 22 anos, eu comprei um carro zero, e naquela época comprar um carro zero era um absurdo. Os financiamentos eram, assim, em 8 vezes, um juro de 9% ao mês. Então, assim, ter um carro zero era um certificado de, assim, eu sou bem-sucedido na sociedade. Eu comprei esse carro em 1994, quando eu tinha 22 anos. Eu estava ganhando, entre aspas, bem ali para minha realidade. E aí eu comecei a perceber as pessoas me tratando diferente. O porteiro me olhou diferente. Meu pai me olhou diferente. Um tio que não apoiava aquilo que eu fazia me olhou diferente. Ou seja, eu percebi que por causa daquele carro, as pessoas me olharam diferente. Eu lembro do meu questionamento, cara, eu não sou diferente agora, eu não sou melhor agora e nem pior antes. Mas a sociedade te vê diferente quando você tem um carro, por exemplo. Para um homem, de repente, isso tem um peso enorme. Talvez para a mulher seja a casa, não sei. Esse foi um segundo momento. E um terceiro momento, quando eu abri a WhatsApp. Porque quando eu abri a WhatsApp, eu fiz ali um planejamento, fiz um business plan e falei, vou ficar rico. Ali, de fato, eu teria feito o meu primeiro, o segundo e o segundo 1,5 milhão no primeiro ano de operação. Então, quando você fez o business plan, você falou, cara, não tem jeito, eu vou ficar rico. Não tem jeito. Daqui a 6 meses eu tô rico. Daqui a 6 meses eu... E de fato, 9 meses depois eu comprei um apartamento de frente pra praia, na Barra da Tijuca, que na época valia 550, 600 mil dólares naquela ocasião. Tinha um carro que só tinham 3 no Rio de Janeiro. Um era o Romário, o outro era o Edmundo. Não sei se você lembra quando ele se acidentou, ficou com um ovo na testa. Era uma Cherokee. Era um carro igual ao meu, idêntico, inclusive, a cor. Muita gente que viu o carro capotado, sei lá, tombado, achou que era o meu. Eram 3 desses no Rio de Janeiro, eu tinha 23 anos. Um desses era meu. Eu já tinha entendido que um carro bacana, as pessoas me olhavam diferente, então naquele momento eu me apoiava um pouco ainda, né? Como a gente vê algumas pessoas fazendo hoje em dia também, e eu não condeno as pessoas que usam, de repente, um carro para se ancorar. Depois eu descobri que eu tinha que ser maior do que o carro, mas naquele momento aquilo era uma ferramenta de trabalho para mim, não é? Mas aquele momento foi simples. Cara, vou ficar rico. Foi em 1995 e naquele ano eu tive de resultado uns 2,5 milhões de dólares naquele ano, né? Naquele primeiro ano. Eu tinha 23 anos, ali sim. Ali eu experimentei um outro tipo de riqueza. E só que a riqueza tem níveis, né? São vários níveis de riqueza. Então, na medida em que você vai subindo, você vai alcançando sempre novos objetivos, novas metas. Então, eu tive em outros momentos ali da minha... Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro F5 ali foi pancada. Ali... outro nível. Quando eu recebi uma proposta de compra da nossa empresa por 100 milhões de dólares e naquela época eu disse não. Mas ali eu pensei, cara, 100 milhões de dólares. Isso tem, sabe? Isso teve impacto, né? Isso foi em 2008 que eu recebi essa proposta. A venda foi em 2013. Por aí vai, né? Então tem algumas etapas, né, dessa jornada. O que você olhou e que você gostaria que as pessoas... Você também, tá? Vou ficar rico. Eu também tive essa. Depois, eu pensei, cara, tô rico, depois, não vou mais ficar pobre. Tem essa também. Acho que não vou mais ficar pobre. Entendi. Então, pega essa veia do vou ficar rico e também desce no problema. Lembrando que esse conteúdo é ideal para quem é dono de um negócio, ou para quem quer abrir um negócio, ou para quem tem uma carreira e atua como um intraempreendedor, ou seja, quem empreende no negócio de alguém, ou seja, os princípios são os mesmos, né? Eu só enxerguei que eu estava orientado. Vamos entender o seguinte, quando a gente sai de casa e, por exemplo, eu saí da minha casa e vim aqui. Aqui não é porque eu sei chegar aqui sem GPS, mas vamos supor que eu saia de um lugar e vá para um outro lugar que eu não sei chegar dirigindo sem o GPS. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu saio de casa? Qual é a primeira coisa? Onde eu quero ir. Onde eu quero ir. Ou seja, para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. E esse onde eu quero chegar tem que ser uma coisa mais ou menos ou precisa ser exato? Exato. Precisa ser exato. E o que determina onde eu quero chegar? É o endereço. Precisa ter endereço. Ou seja, é específico. Sim. Não é genérico. Então eu vou lá no meu Waze,
ou no meu Maps, ou em qualquer aplicativo de GPS e preciso digitar o meu endereço para onde eu quero ir, perfeito? Se eu errar um endereço, acontece o quê? Você vai pro lugar errado. Eu vou para um lugar errado. Eu posso, inclusive, ir para um lugar bem distante, inclusive. Então, eu preciso ter certeza que eu estou indo para a direção certa. Eu boto no meu Waze, beleza. Saio de casa, espelhei ali meu celular no carro, estou vendo ali o Waze na minha frente, e eu vou seguir aquele plano. O que acontece se no meio do caminho tem um acidente? E aí, para aquela rodovia, aquela rua, o meu Waze recalcula a rota para que eu saia daquele trânsito e continue indo na direção que eu queria ir, para aquele endereço definido, certo? Então, o que acontece? Muita gente vai empreender e não sabe o endereço para onde está indo. Ele não enxerga o mapa, porque o Waze, ele te dá um mapa. O que é um mapa? Um mapa é a visão macro de onde você está e para onde você está indo. Outro ponto, o Waze não vai te dar o caminho para onde você quer chegar se ele não souber aonde você está. Ou seja, ele tem na geolocalização dele, ele define onde você está, porque você chega em algum lugar por um determinado caminho a depender do lugar que você esteja. Se você não souber onde você está e não souber aonde você deseja chegar, você não vai ter um mapa para você chegar. Muita gente vai empreender sem entender qual é a sua realidade, onde está. Domino venda, não domino venda, conheço meu mercado, não conheço o mercado, o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, qual é o foco do meu cliente, qual é o perfil etário, quantitativo e qualitativo, qual é o meu mercado endereçável, como eu vou abordar os meus clientes, qual é a minha estratégia de comunicação para atrair clientes. Ele não sabe onde ele está e não sabe aonde ele quer chegar. Então, por exemplo, quando eu fui abrir a WhatsApp, eu já tinha tudo isso muito claro. Eu tinha um business plan, que era num papel, não era nem no Excel. Eu nem sabia mexer no Excel naquela época. Não era tão popular como hoje. Não existia laptop, você entendeu? Era Windows 95. Saudoso, hein? Saudoso Windows 95. Foi o ano que eu abri o WhatsApp. Então eu tinha ali no papel, assim, num papelzinho assim, eu tinha uns blocos assim que eu escrevia e fazia cálculos, uma calculadora do lado, fazendo conta, não é? De toda a previsão que a gente tinha ali no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Então, toda aquela previsão daquele plano, daquele mapa, igual você pega o teu Waze e tem ali qual é o caminho que você vai fazer, ele estava na minha frente. Eu tinha um mapa. Agora, quando você vai dirigir, você tem um mapa da tua frente. Mas existem algumas atividades que você desenvolve que são gerenciais e outras que são operacionais. Vou te dar um exemplo. Você pega no volante e dirige. Você dá seta, não é? Você está ali pilotando o seu carro. Isso é uma atividade gerencial. Isso é um executivo, é um gerente que faz isso. O mapa é uma atividade estratégica. Dirigir é uma atividade gerencial. Abastecer, ter óleo, estar com o pneu cheio é uma atividade operacional. Então você tem atividades operacionais, você tem atividades gerenciais e tem atividades estratégicas. Grande parte das pessoas acham que trabalhar é só fazer as atividades operacionais e não tem um bom gerenciamento daquilo que ele deveria gerenciar. E muito menos, muitas vezes, não tem uma visão estratégica. Então o cara precisa ter essa visão completa. Se ele não tiver a visão estratégica, ele não vai saber onde ele vai chegar. O que me fez falar, cara, vou ficar rico em 6 meses, porque eu tinha um mapa na minha frente. Certo. Eu só precisava executar aquele mapa. E se eu tivesse um acidente de percurso, eu teria que recalcular aquele percurso para chegar na direção onde eu desejava chegar. Então, esse era... eu só cheguei a essa conclusão porque eu tinha um mapa, eu tinha uma visão estratégica. E eu tinha tudo isso desenhado baseado no modelo de negócios que eu tinha criado, que eu tinha acabado de desenvolver.